quanto tempo, nem você imagina. Vem de eras esse caos, você vive o inferno e eu queria a luz. Você finge não quer, mas no fim seduz. E eu vivo zoando no céu do teu pensamento. A minha estragueia na vida tão vazia, anjo me faz brilhar, feito o sol da manhã e o ar me estragueia. Muito bem, internautas do Clique Espumoso, estamos inaugurando o nosso podcast do Clique, primeiro episódio de tantos episódios, tantas coisas bacanas que a gente vai trazer para você conhecer, para você interagir, ou seja, a nova ferramenta do Clique que chega com muita informação e muita coisa bacana para você. E hoje é um dia, pelo menos para mim, como um bom fã, é muito especial, onde a gente vai bater um papo top demais aqui com o Marco Vasconcelos, Dom Marco, como todo mundo conhece, também ex-vocalista do Anjos do Hangar e escritor. E a gente vai falar dessa obra bacana demais que está chegando aqui na minha mão, Desconfortável, Marco Vasconcelos. Tem muita coisa legal para você. Desde já vou anunciar aqui de início, nós iremos sortear aqui 2 livros do Marco, então, inclusive autografado. Então você que está nos assistindo aqui na live, eu quero que você coloque aqui embaixo, eu acho, Marco, o nome de uma música do Marco Vasconcelos que fala sobre uma estrada. Vamos ver se o pessoal colocar aqui, a gente vai estar separando um livro especial. Comenta, compartilhe, importante, se você quiser concorrer ao livro também, compartilhe esse episódio do podcast do Clique que você vai estar junto conosco. Marco, dispensa comentários te apresentar, porque é um cara que eu tive a honra e a satisfação, inclusive, por coincidência, de te entrevistar há exatos 2 anos atrás, lá no Lago das Palmeiras, em Ibirubá. E hoje a gente volta com essa força total, trazendo justamente na mesma data esse lançamento incrível. Eu queria que tu falasse um pouquinho aqui sobre o Desconfortável. Bom dia. Bom dia. É meu primeiro livro, minha primeira tentativa como escritor, sobre desconstrução. Esse livro ela trata de várias temáticas, eu abordo diversos assuntos. Então fala sobre religião, sobre sexualidade, uma maneira diferente de ver a vida, para deixar mais leve. Foi escrito em épocas de pandemia, então estava tudo muito pesado, a energia estava muito pesada. Então a partir daí eu passei a analisar mais a vida. Coisas que valia a pena, coisas que tinha que transformar, deixar para trás. Comportamentos, reflexões, conceitos, ideias. Inclusive eu me lembro que quando a gente conversou em 2021 lá no Lago das Palmeiras, inclusive a gente estava vivendo aquele turbilhão da pandemia, porque até para quem não lembra, eu não sei a nível de Brasil, mas a pandemia chegou com força total no Brasil em maio de 2020 e ali em outubro de 2021 nós ainda tínhamos todo aquele problema ainda, e esse livro o isolamento já estava sendo escrito, porque eu estava analisando muita coisa ao meu redor na vida. Muita coisa sendo transformada. Até inclusive, Marco, para quem não te conhece, porque tem muita gente que conhece o Marco cantando, né? O cara que tá na frente do microfone ali cantando, levando a sua música. E como eu falei, eu acho que dispensa até apresentações, todo mundo conhece aqui, né? Todo mundo te acompanhou muito desde o início da tua carreira, mas pouca gente muitas vezes conhece aquele lado do artista, o Marco Vasconcelos, o cara que tá na casa dele, o cara que sai para ir no mercado, o cara que às vezes vai numa farmácia. Quem é o Marco Vasconcelos que o livro retrata? É uma pessoa em busca do autoconhecimento, principalmente. Sempre evoluir, sempre tentar crescer com as situações. Inclusive eu tive uma situação agora recente. 2 anos atrás eu tive uma isquemia, tive AVC hemorrágico, 2 seguidos.
Eu acredito que foi uma coisa meio milagrosa. Eu também me movimentando, conseguindo falar. Estou trabalhando com fonoaudióloga para isso. Para conseguir falar, ter uma dicção melhor, para poder cantar, seguir cantando. Eu acredito que foi Deus. Até é engraçado porque tem gente que fala que o roqueiro, na verdade, ele é quase aquela pecha que o pessoal fala que o roqueiro, na verdade, todo roqueiro é do diabo. O rock o pai do rock é o diabo. E as pessoas, elas esquecem que o espiritual ela é de cada um. Não existe um ser que está comandando o rock ali. Cada música depende de uma energia. Depende da energia que tu coloca na letra, na melodia. E tudo gira em torno de energias. Nós somos seres humanos e a energia. Aquilo que tu passa de legal para as pessoas, aquilo que tu pode acrescentar, fazer crescer, sempre acrescentar, passar para as pessoas de forma evolutiva, tentar edificar. Nunca uma palavra colocando para baixo. Sempre levando. Eu quero trazer aqui também uma outra pessoa que eu, diga-se de passagem, sou muito fã, né? Admiro muito o trabalho dela e que é uma super fã do Marcos e que, inclusive, Marco, alguns dias atrás ela estava sendo homenageada aqui em Espumoso e eu entrevistando ela eu falei, acho que falei brincando, né, uma hora dessa eu vou trazer o Marco de novo aqui e as pessoas precisam conhecer o trabalho do nosso povo, vamos dizer dessa forma. Muita gente gosta de falar que bom mesmo é o cantor lá da Argentina, é o cantor lá dos Estados Unidos, ou seja, a grama do vizinho, fora. Grama do vizinho a grama do vizinho brilhante. É mais verde e a gente não valoriza os nossos cantores. E essa pessoa, inclusive, é uma baita fã aqui do Marcos e eu peço para vir para cá a nossa amiga a Sabiá Sade Moraes, que inclusive chega aqui, né, fã do Marcos, né, do Marco, eu disse, eu vou trazer ela até para bater esse papo, porque a outra vez, quando eu te entrevistei, falaram, mas esse cara aí, ele é mais fã do que repórter. Eu disse, não, então peraí, então vou trazer uma outra fã agora aqui para mim conseguir intermediar um pouco. E eu quero que tu se apresente, e faça as honras também com esse cara top demais. Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Marco, bom dia aos nossos ouvintes. Dizer que é uma alegria estar aqui no Clique mais uma vez, podendo compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo e destacar, assim, o que é esse momento, assim, né, pra gente aqui de Espumoso e de várias gerações que cresceram ouvindo as composições do Marco e que foram super influenciadas por isso. Hoje, quando eu me vejo, né, uma pessoa que canta, eu vejo diretamente essa influência da tua trajetória e não só a mim, a muitas pessoas daqui, né, toda a tua história e o que o Anjos do Hangar fez assim pela nossa região, né, em termos de representatividade, em termos de um rock gaúcho muito representativo. Então, para mim é uma alegria estar aqui, uma honra e simbora para esse papo incrível aí. Tá aí, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa história que tu tem como músico, Marco. E eu acredito que isso, inclusive, vai repercutir no segundo livro teu, né? Do segundo. Falasse um pouco sobre essa trajetória tua. A gente falou quem é o Marco como pessoa, quem é o Marco como músico. Como é que começou, Marco, essa tua carreira musical? Comecei a cantar no coral em colégio, estudava no colégio de freira, participei do coral, foi bem por acaso. Eu não tinha planejamento de ser músico, eu queria ser psicólogo, mas sempre me empurrava para festivais da canção, achavam que eu levava jeito, sempre era escrito, então não tive como fugir. Ele acabou se enfiando no meio sem querer mesmo. Tive que optar entre a psicologia e a música. Mas dizem que o músico também é um pouco psicólogo, né? Porque, inclusive nas próprias letras, né? O músico, ele coloca um pouco da psicologia. É bem legal porque tem pessoas que relatam que se curaram de uma depressão ouvindo música. Acho que isso é a parte que vale a pena. A gente acaba acrescentando nas pessoas esse poder de cura da música. E quando tu fala que tu começou, né, cantando em corais e tudo mais, tu lembra, assim,
vamos falar que tô lá na minha casa, chegou alguém e disse, vamos montar uma banda, tem uma bateria, tem alguma coisa lá. Como é que você começou, então, como é que eu posso dizer, a montar esse projeto que acabaria colocando teu nome, né, no topo aí pro pessoal conhecer o teu trabalho, que a gente vê muito disso, são gerações que chegam agora, que sabem o que é a tua música. Banda de garagem. Banda de garagem. Banda de garagem. Se juntava ali pra fazer barulho, só pra fazer barulho. Mas ninguém levava a sério. Não tinha isso como meta de vida. Eu acabei sacando que tinha um lado meu que queria isso pra levar pra vida. Com planejamento pra levar pro profissional. Começa ali o primeiro som, e até antes a gente estava conversando, inclusive quero agradecer aqui, né, fazer esse agradecimento especial ao Ronaldo, que tem feito esse contato entre nós, que tem colocado, né, a gente sempre em voga com você. Então, obrigado ao Ronaldo, inclusive está atrás da câmera com outro celular fazendo um videozinho aí. E aí vocês formam essa banda, começam uma banda, e o primeiro festival, tu lembra a primeira vez que vocês tocaram assim para um número de pessoas? Não lembro. Faz tempo já. Faz muito tempo. Isso, eu era adolescente. Muito tempo. Mas foi bem marcante, assim, porque foi na escola Perpétuo Socorro. Me apresentei para o auditório de pessoas. Terminei a perna. E a partir dali começa. A partir dali começou a minha carreira. Começou a caminhada. Aí eu não parei mais de cantar. Inclusive tem muita gente que pergunta a origem, significado das músicas. Isso eu vou deixar porque o Marco tá lançando daqui um tempo um livro falando. Vai sair um novo livro. Exato, No Vão das Entrelinhas. Isso, sobre justamente a história. Significado de cada música. Exatamente. Cada letra. Isso eu vou deixar aqui no Gostinho Quero Mais para quem tá nos acompanhando em casa. Marco, eu vou deixar aqui a Sati fazer algumas perguntas que acho que todo fã tem aquela pergunta guardada na ponta da língua. Eu disse, vamos largar um funk pra falar, vamos botar aqui, vamos espremer o suco da semente, como dizem. É isso, né, gente? Marco, eu acho que é isso, né? A gente aqui da região, queria destacar isso de novo, a gente cresce ouvindo, assim, várias gerações ouviram e várias gerações continuam ouvindo as tuas composições. E eu queria saber, assim, mais ou menos, como que surgem as tuas composições? Por que caminho você inicia, né, as tuas composições? Surge de uma forma bem inesperada, bem por acaso. Tipo, de correr, pegar a caneta, pegar algo para escrever, senão a ideia escapa, foge. É a inspiração que vem. Me inspiro nas minhas experiências de coisas que eu observo bastante para escrever, observo as pessoas. Tem que ser um bom observador para poder escrever. Análises da vida, filosofias da vida, filosofias minhas, coisas que eu compartilho com outras pessoas, coisas do cotidiano, sentimentos. Eu ia comentar que tem muitas músicas que refletem muito isso, né? A nossa realidade aqui. E pra gente, você é a nossa referência. Mas eu queria saber quem são as tuas referências, assim, de onde tu parte? As minhas referências, eu gosto bastante do Renato Russo, da forma como ele escreve. Legião Urbana, né? Legião Urbana. Eterno pra mim. E eu acho que é isso, muito marcante também, né? O Legião Urbana. E também, assim, eu sinto que as tuas composições, elas falam tão intimamente da nossa realidade que fideliza o público, né? Eu lembro que teve vários momentos em que vocês fizeram show aqui em Espumoso, show em Itapera, e a gente se organizava para ir em todos os shows possíveis, assim. E queria que tu falasse um pouquinho, assim, dessa relação com o público, né? O que tu sente, assim, como que a tua música chega na galera? Falar de sentimentos todo mundo ama, todo mundo leva fora um dia. Todo mundo passa pelas mesmas experiências. É isso que cria identificação das pessoas, acaba criando identificação. Até tu Sabiá comentou um negócio que me fez lembrar também. Eu me lembro muito dessa questão de vai ter show do Anjos do Hangar. A gente saía correndo no Marco d'Água e era um tendel, era um Deus nos acuda, tinha que ver quem é que ia. Ninguém tinha carro, tinha um lá que tinha uma Kombi velha, nós tínhamos que botar todo mundo pra dentro. E aí a gente ia nos shows. Então
é muito engraçado. E quando tu fala em a tua composição ser algo que tu vive, eu acho isso de extrema importância, que a gente comentava antes de começar o podcast aqui na outra sala, junto com o Ronaldo também, que hoje em dia as pessoas, o músico, ele foca no cover, ele quer fazer cover. Mas o cover não vai destacar o músico, não vai produzir. E eu tava dando uma olhadinha aqui no teu livro, achei bem interessante, né? Na página 19 diz o seguinte: em meu ponto de vista, sucesso é uma faca de dois gumes, tudo depende da forma que se leva, de como se encara. Você pode ter sucesso e estar extremamente frustrado e infeliz, assim como pode ser considerado por tantos como um fracasso e viver consigo e com os seus em vida plena. Isso aqui é filosofia pura, né? É aquilo que coloca o sentimento mesmo. É a forma como tu encara. Se tu encara como uma maneira de se sentir superior, isso aí não vai fluir. Mas se tu encara de uma maneira levar na boa, mais leve, tem tudo para dar certo. Como diziam, né? É como dizia o Chaves, né? Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 16. Marco, eu quero te perguntar, falando nessa questão da tua trajetória, falando na questão da música, como tu bem colocou, mas em questão de trajetória, a gente chega a um ponto crucial, né? Quando tu sai do Anjos do Hangar, e aí foi justamente o ponto da nossa entrevista 2 anos atrás, quando tu começa a tua carreira com Dom Marco. Né? Inclusive, para quem não conhece ainda o Dom Marco, pesquisa no YouTube, tem um canal ali, Dom Marco, né? Pesquisa ali, pode pesquisar também no YouTube, Dom Marco 386, música de qualidade, música bem feita, aquela composição bem trabalhada. Eu queria que tu falasse em especial dessa 386, Marco, que para mim é uma referência na tua nova trajetória. Qual é a história da 386? 386 foi uma música assim que eu fiz inspirado na estrada de Porto Alegre, aquele trajeto que eu costumava viajar muito para Porto Alegre. Amigo e internauta do Clique Espumoso, do podcast do Clique, eu fiz uma breve paradinha, uma pausa aqui para explicar para você que a partir deste momento do vídeo, do podcast, nós tivemos um pequeno problema nas imagens, na captação de imagem, porque aqui na nossa região está chovendo e muito, e nós tivemos um raio que acabou inclusive afetando aqui o nosso sistema de imagem, mas todo o áudio foi gravado perfeitamente. Então a partir de aqui eu vou colocar algumas imagens, alguns trechos, algumas imagens de shows, fotos para você que está em casa, mas infelizmente tivemos esse pequeno probleminha técnico durante a captação das imagens e a partir daqui segue então para esses slides, mas todo o podcast completinho na íntegra. E lembrando, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e estamos sorteando aqui um livro escrito pelo Dom Marco, que justamente está autografado. Então você que quer concorrer a esse livro, é só colocar aqui embaixo, tem que compartilhar essa live, obviamente, compartilhe e também coloque ali embaixo o nome de uma música do Dom Marco, em que leva o nome de uma estrada aqui da nossa região. A gente vai pegar os acertadores, quem acertou a resposta, iremos sortear então estes livros autografados pelo Dom Marco. Curta, compartilhe, deixe seu recado e bom podcast a todos vocês. E foi inspirada naquela estrada, naquele trajeto. Que fala sobre a vida, que a vida é um caminho de ida, nunca de volta. Porque a vida é uma estrada. Inclusive a 386, a nossa BR-386, acho que ela é a BR-386. Um dos grandes trechos que a gente conhece aqui é Soledade, acho que vai até Porto Alegre, né? Uma das maiores BRs que a gente tem aqui no nosso estado. E aí você começa a carreira com Dom Marco, começa a produzir esse trabalho, né, com músicos novos, inclusive, né, com todo um aparato novo. Como é que foi esse novo entrosamento e essa nova virada de chave? Foi bastante difícil, assim, porque tive que recomeçar. Tá sendo difícil ter que recomeçar depois do acontecido, depois do que aconteceu pra mim, do AVC e tudo mais. Inclusive a tua volta
E é engraçado pra gente que é fã, parece que, na verdade, a gente fala Tua Volta, parece que a gente tá falando até que o Marco partiu, né? Não é isso. Mas o que eu digo, Tua Volta, que eu falo no sentido com essa nova roupagem, né? Mas pra nós, que somos fã do teu trabalho, parece que, na verdade, foi um espaço muito curto ali, em que tu ou se ausentou, ou tirou aquele tempo para escrever teu livro, te recuperar. Essa volta, inclusive agora como escritor, quais são os próximos passos do Marco Vasconcelos, se tentar dessa forma? Os próximos passos é escrever um novo livro. Talvez eu volte para a música, no tempo que Deus me permitir. Abordar um lado mais espiritual. Os próximos passos, ele quem sabe. E Marco, você comentou em algum momento ali sobre esse lugar das tuas músicas estarem também de alguma maneira numa dimensão assim de cura e de se conectar com as pessoas, né? E aí eu destaco assim a influência que isso teve na nossa região, assim. A minha irmã, ela ama Fusca Azul, ela ama muitas músicas e eu amo todas, né? E o quanto a tua influência, ela foi muito presente para as gerações que cresceram, inclusive, fazendo covers das suas músicas e aprendendo com esses repertórios que você desenvolveu, assim, né? Eu mesma, por exemplo, sou uma pessoa que hoje eu canto muito influenciada pelas composições que tu fez, muito influenciada pelos registros agudos e potentes que você sempre apresentou e que hoje, para mim, são muito esse alicerce para dizer, não, é possível fazer uma música gaúcha potente, um rock potente, né? E aí eu queria destacar aí esse lugar de todas as suas composições, marcando a vida de muitas pessoas, né? A gente teve um amigo aqui que fazia muitos shows, o Matheus, e cantava muitas das suas canções. Quando não era vocês aqui na cidade, a gente tinha essa banda que fazia essa super representação, assim. E esse lugar é realmente muito transformador, né? E inclusive esse amigo já falecido, que é o Matheus, foi tão presente, tão marcante as suas composições, que inclusive no velório dele nós cantamos em coro, né? As canções de vocês. Isso foi muito forte, isso nos marca, porque faz parte da nossa história, né? Isso que tu escreve contando a partir das tuas vivências também é muito nosso, assim, né? É muito da nossa região, assim. Então, eu acho que esse lugar é um lugar muito potente e esse espaço de cura e de atravessamento que a música traz, assim, nos chega dessa maneira também. É muito, muito lindo ver isso acontecer, né? É uma forma de renascimento. Reaprender. Conforme vai abrangendo gerações, cada geração tem uma coisa para ensinar, cada geração tem uma coisa para passar. Então aposte no autoral, aposte nas ideias de vocês, jamais tenham medo de expor aquilo que você sente, através da música, através da escrita, seja qualquer forma, exponha, põe para fora. E aí, Marco, eu vou te perguntar aqui, ouvindo o relato da Sabiá, quantos anos tu tem? Eu tenho 48. 48 anos. Sabiá tem quantos anos? 26. Ou seja, a gente tem aqui... Enquanto gerações. Exatamente, né? 26, eu com 34, 48 são 3 gerações. No teu período de trabalho, inclusive, a gente que acompanha o teu trabalho há muito tempo, pra ti como artista, né? Dá pra imaginar esse impacto tão grande que vocês conseguem fazer positivamente em diversas gerações, porque, ou seja, quando tu começou a cantar, eu era muito novo, sabe? Muito nova, ou seja, vocês conseguem ter essa dimensão desse impacto que vocês deixam positivamente registrado na vida de cada fã? Não consigo ter a dimensão disso aí, quanto abrangente isso aí, esse encontro de gerações. Porque eu não me vejo como artista, até hoje não me quero afiche. Não sou acostumado as pessoas me reconhecerem assim na rua. Eu ainda lembro daquele tempo que tu ia no mercado ali tranquilo, não Sim. sabia quem que era. E é engraçado, né, Marco? Porque tu mora em São Gabriel, tu falou, né? São Sim. Gabriel. Você morou a vida inteira lá, né? Isso. A vida inteira. Ou seja, para um artista, né, quando ele mora na cidade onde ele nasceu, o pessoal já te conhece, sabe quem tu é, sabe filho de quem tu é, né?
Mas quando tu vai numa cidade, e aí aqui um exemplo que o teu empresário Ronaldo estava comentando, de quando tu vai se apresentar num local e chega lá, tem um cara tocando uma música tua, fazendo um cover teu, né? Quando tu vai se apresentar num local, e como um relato que tu bem colocou ali, nós estávamos comentando, achei bem interessante, chegar no local tem um menino com síndrome de Down, se eu não me engano, eles estavam comentando. Autismo, perdão. E que falaram pra vocês, olha, o meu filho tem autismo, ele só se acalma ouvindo as tuas músicas. E vocês chegam, tocar no lugar, ligam pro pai do menino, pode trazer ele aqui que a gente tá vendo. E tu vê isso. E de fato tu vê que não era uma brincadeira, realmente tinha vídeos ali que o menininho só se acalmava com ouvir a tua música. Ou seja, eu acho que é nesses momentos que tu consegue ter aquela dimensão, o trabalho vai longe, transcende fronteiras. Isso aí, quando envolve questões assim de autismo, síndrome de Down, mexe com a doença, aí se nota que é uma coisa realmente especial, inspiradora. Isso que inspira. Eu acho que é nesse ponto, eu acho que com referências, né, dessa linha tênue que o artista senta e compõe uma música. Isso aí abrange a música Silêncio. Silêncio foi feita a partir dessa ideia, de uma visita que eu fiz numa instituição que era pai na época, e dediquei essa música aos que não pode ouvir, falar, mas pode sentir. Não pode ver, falar, ouvir, mas pode sentir. Que esse é o verdadeiro silêncio, as pessoas são excluídas da sociedade. Perfeito, é aquela construção. Para encerrar, Sabiá, eu vou deixar tu fazer as honras aqui como artista também que tu é. Inclusive quero agradecer demais a Sabiá, agradecer demais o Marco também. Eu quero agradecer. O Marco veio lá de São Gabriel para cá. Inclusive quero fazer um agradecimento também aqui à Rádio Ibirubá, lá de Ibirubá, à Rádio Progresso, lá de Juí, né, a qual a gente manteve contato também. Daqui a pouco o Marco segue para Ibirubá, de Ibirubá segue até Ijuí, de Juí, se eu não me engano, depois retorna a Cruz Alta amanhã, alguma coisa, isso, né, Ronaldo? Ou seja, o pessoal aqui da nossa região, né, tem um carinho especial por ti, pelo teu trabalho. Obrigado. Né, e eu acho que isso é fundamental quando tu tem toda essa estrada de carreira, ou seja, essa estrada que tu tem pro teu trabalho. E quando tu passa na cidade, o pessoal já... vamos encher o saco, o cara tem que vir aqui. Foi o que eu fiz aquela vez, quando vocês apareceram em Birubá. Isso eu tenho que entrevistar o cara porque eu sou fã dele, né? Então, deixar aqui esse agradecimento especial em nome do Clique Espumoso, né? É um prazer ter você aqui no primeiro episódio do Clique Espumoso, do podcast do Clique, fazendo 2 anos da entrevista que a gente fez contigo em Birubá, né? E sendo o primeiro veículo de imprensa a trazer você nessa volta. E se eu não me engano, o Ronaldo, o último que fez a entrevista com o Marco, tem uma história já aí. E nada é por acaso. Dá uma música também, né? Dá uma música, uma boa temática. Exatamente. Deixa eu deixar aqui então um agradecimento a Sabiá também, que veio aqui. Tava num show em São Paulo ontem, inclusive, veio de São Paulo, né? A gente manteve esse contato já na semana passada. Sabiá, é uma honra e um prazer ter você aqui também, né? Nos tornamos amigos aí nessas andanças aqui do jornalismo. E deixar tu fazer as honras aqui, finalizar com o Dom Marco. Obrigadão de novo. Eu que agradeço mais uma vez, Fernando, Marco, aqui pela possibilidade de estar aqui e de estar lado a lado com você. Para mim, assim, é uma grande conquista, né? Obrigado. Queria destacar isso, assim, né? O quanto a gente cresce sendo influenciado por alguém e poder estar aqui hoje do teu lado, para mim é uma grande realização. E eu queria fazer uma pergunta antes da gente encerrar, que eu fiquei pensando assim, né? Você falou assim que até hoje assim faz o download da informação de ser esse artista que tu é, assim, super influenciador. E eu queria saber se teve algum momento que você teve um clique e falou, nossa, agora as músicas estão alcançando as pessoas, tá acontecendo, a música tô ouvindo as pessoas cantar. Esse momento aconteceu, assim, de tu perceber? Não deu um clique assim da forma do alcance, mas sempre posso evoluir, sempre posso chegar mais adiante.
Eu sempre penso assim. Eu nunca posso pensar, não me permito pensar, cheguei no topo. Eu acredito que tudo tem um degrau, passo a passo. E agora principalmente, né? E totalmente, assim, e dizer, para finalizar, o quanto é legal e importante a gente ver essas diversas transformações que tu vem fazendo ao longo da tua carreira e que a gente quer consumir aí os teus conteúdos, os teus produtos culturais de todas as maneiras, seja em livro, seja em música. Nos interessa te acompanhar e tu é uma referência pra gente e vai continuar sendo, atravessando gerações. Pra mim é ver essa nova geração surgindo. E se a gente está aqui na região fazendo essa música de qualidade, com certeza atravessada aí pelo trabalho de vocês. Poxa, muito obrigado. Obrigado ao Clique Espumoso pelo espaço. Nós que agradecemos, né? Fica novamente, Marcos, é um prazer, né, ter você aí. Você é o primeiro. Mas isso aí é tranquilo, né? E até foi bacana porque a gente conversou bastante com o Ronaldo. A gente tava falando, não, vamos fazer essa entrevista, né? Eu acho, Marcos, que... eu confundo Marcos com Marcos sempre, porque eu tenho um irmão, né? O Marcos, então a gente acaba sempre confundindo. É interessante, Marco, porque a tua história, e como eu falei, a gente acompanhou, né? Se eu não me engano, Hangar 18, se eu não me engano, era o primeiro nome. Hangar né? 18, Hangar, isso. Hangar. E a gente já vem acompanhando. Um monte de Hangar. Exato, a gente vem acompanhando, chegou Anjos do Hangar, chegou Dom Marco, agora chega Marcos Vasconcelos trazendo livro, né? Escrevendo, e isso é bem interessante porque pra gente que acompanha o teu trabalho é muito bacana pegar, né? É diferente de tu ouvir a música. Eu tô ouvindo aqui uma música famosa do Marcos Vasconcelos e eu tô lendo um livro em que o Marcos escreveu sentado lá na casa dele, num momento às vezes feliz, às vezes triste, às vezes brabo, às vezes contente, ou seja, porque Sim. O ser humano é assim, né? O ser humano tem a sua variação de humor, seja... é uma forma... Eu sinto mais solto na forma de escrevendo do que falando. Exato. Então isso que é bacana, porque pra gente pegar uma obra dessa, traz uma nova roupagem, traz uma nova visão. E então tá aqui o livro Desconfortável com Marco Vasconcelos. Lembrando novamente, você que quiser concorrer, a gente vai estar sorteando. Eu quero que você escreva aqui nesse vídeo qual o nome de uma música do Dom Marco que fala sobre uma estrada. E até a gente falou agora há pouco aqui, né? Se é preciso. Vamos saber. E detalhe, curta, compartilhe esse podcast. Inclusive teremos aí toda semana um material bacana para você, toda semana um entrevistado legal para você aí, aquele conteúdo especial que só o Clique Espumoso traz para ti. Então tá aqui o livro Desconfortável com Marco Vasconcelos e em breve teremos aí aquele livro especial falando sobre as letras das músicas, Marco. Tem já uma por detrás ideia? das letras. O nome, no vão das entrelinhas. Tem já uma ideia mais ou menos de lançamento, é para quem ficou curioso agora? Lançamento... Acredito que maiores informações tem que procurar com a Moonshine Company. E outra coisa, antes que eu esqueça, para quem quer comprar o livro, aonde encontra o teu livro hoje? É pela Moonshine Company, moonshine.com.br, www.moonshine.com.br. Entra ali, já vai ali adicionar no carrinho, compra o livro. Ou fala diretamente com o Rodrigo Zor. Rodrigo? Rodrigo Zor. Rodrigo Zor, perfeito. Tá aqui então, novamente, livro bacana, né? Aqui atrás também, né? Capinha, mostrar pro pessoal. Vou estar colocando então, eu vou estar colocando aqui embaixo certinho toda a informação, né? Para você que quer adquirir o livro aí do Dom Marco. Né, novamente agradeço a participação do Marco Vasconcelos, Ronaldo também, nosso grande parceiro. Quer aparecer aqui na imagem? Ronaldo disse que não quer aparecer, né? Tá ali do outro lado, né? Então agradecer também novamente a Sade Moraes, né? Para você que nos acompanhou até agora, foi uma manhã espetacular. Inclusive deixar um adendo aqui, tá chovendo pra caramba nesse momento. Choveu muito durante a madrugada, quase que os nossos convidados não conseguem chegar. Ainda que estavam pousando em Cruz Alta, se tivesse em Juí não iam conseguir vir, porque caiu árvores na estrada entre Juí e Cruz Alta. Então conseguiram vir de Cruz Alta. Choveu aqui no estúdio do podcast também, ou seja, são coisas aí que você atrás da câmera não sabe, mas tá aqui. Primeiro podcast do Clique Espumoso e... Isso é sorte, ó. Até o Ronaldo disse que tinham pensado, qualquer coisa a gente avisa que não vai ir.
A Sá também me mandou já cedo, então vai sair o episódio com chuva ou sem chuva, com molhaceira ou sem molhaceira, tá aqui esse trabalho especial. Agradecer também a equipe técnica, o Jardel das Almas que tá aqui, Jonathan Pala também tá aqui, pessoal, ou seja, não tá só nós três aqui, pena que não dá pra mostrar todo mundo. Obrigadão, pessoal, de coração, esse primeiro episódio especial. Semana que vem a gente traz mais um convidado especial pra você que tá aí do outro lado. E acompanhe também as páginas sociais do Marco, né? Procura ali no Instagram, Marco Vasconcelos, também tem o Facebook, né, Marco? Marco Vasconcelos também. E assim você tá sempre por dentro desse trabalho espetacular. E também tem o Instagram do Ronaldo. Ronaldo Freitas da Silva. Aí você consegue também contato com o Marco através aí do Ronaldo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, excelente semana a todo mundo. Fernando Cooper, diretamente do podcast do Clique, a todos os nossos internautas.